E aí, pessoal, ainda repercutindo a partida de ontem em que o Santos goleou o time do Vasco por 4-1, o Santos ainda tem a situação de um certo conforto, vamos dizer assim, porque saiu da zona de rebaixamento, mas o Santos realmente está tranquilo. O Santos acordou nesta manhã de segunda-feira muito feliz, né? O torcedor santista muito feliz pelo desempenho dos jogadores ontem, né? Eu acho que foi válido tudo aquilo que foi encarado como uma decisão, principalmente falando, né? Mas e para a próxima partida? O Santos tem 4 desfalques aí, vamos dizer 4 desfalques, um pelo menos ali está no banco de reservas como opção, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo aquilo que aconteceu, mas antes eu quero pedir para você, sempre você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, para mim conceber cada vez mais esse canal aqui para o YouTube, pessoal, ser cada vez mais disseminado. E aí os torcedores santistas poderão ver cada vez mais os canais, não só o meu aqui no canal do Vargas Santos TV, mas outros canais que estão aí espalhados aí pelo Brasil, os youtubers e tudo mais, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar sobre o Santos, pessoal. Ontem foi de muita polêmica aquela situação que o pequenino Soteldo, depois de ter feito o 4º gol, mas o que ele fez foi quando o Santos já estava ganhando de 3-1. Você achou que aquele malabarismo que o pequenino Jefferson Soteldo fez em cima da bola foi certo? Você achou que aquela atitude realmente foi de bom grado para aqueles que estavam lá assistindo? Eu acredito que para os torcedores do Santos, para todos aqueles que estavam lá, que vislumbraram principalmente a vitória do time mais glorioso do mundo, achou aquilo uma maravilha, e aquilo é uma coisa totalmente normal dentro do futebol. E de fato é. Inclusive no meu conteúdo no pós-jogo eu falei que são coisas do futebol. Mas sempre, pessoal, sempre a gente tem que pensar que se fosse com o Santos reagiria da mesma forma? Eu acredito que não, pessoal. Acredito que não. Estava vendo até o Sormani tem uma opinião semelhante à minha, né? Ele colocou em suas redes sociais falando a respeito desse episódio aí do pequenino Soteldo. Eu compartilho e faço das palavras dele as minhas, né? Tenho a mesma opinião. Porque no primeiro tempo, se você perceber, o pequenino Soteldo não jogou absolutamente nada, né? Aliás, o Santos, no primeiro tempo, não jogou bem, mas foi muito mais efetivo. Primeiro o Santos fez o gol de pênalti, depois o Santos tomou o gol de empate, depois o Santos fez o segundo e fez o terceiro, né? Deu um branco no time do Vasco da Gama e o Santos foi para a segunda etapa já com 3-1. Deu aquele remeleixo na cabeça do torcedor vascaíno, nos jogadores que lá estavam, né? E no segundo tempo, o Santos fez mais um. E aí, com algumas alterações lá feitas pelo técnico deles, o Santos se aproveitou, tirou um volante, e aí colocou um centroavante que não fez nada, que só fez confusão. Foi ele que agrediu o pequenino Soteldo depois daquela situação lá. Ele mesmo não foi expulso, né? E o pequenino Soteldo recebeu o 3º cartão amarelo. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque para a próxima partida, que será outra decisão contra o Palmeiras, o Santos não terá Lucas Lima, que foi expulso nessa confusão, não terá o Pitbull Fernandes, que embora estava lá no banco de reservas, é o reserva imediato do Tomás Rincon, né, que jogou um espetacular futebol ontem. Olha, eu vou falar uma coisa para você, o Rincon, ele armou o time, ele foi capitão, depois daquela conversa que o João Paulo teve lá com o Presuntinho, né? Que, não sei se você está sabendo, o João Paulo queria dar um tempo, pelo menos nesse exato momento, da faixa de capitão. Conversou antes do jogo do Bahia com o técnico do time do Santos lá, o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes pediu para ele segurar, que naquela situação talvez poderia dar o tiro poderia sair pela culatra. O Santos empatou, virou a partida e o Santos se sagrou-se vencedor daquela ocasião, né? Então, a partir daquele momento, o João Paulo entregou a faixa de capitão para o Tomás Rincon, no meu modo de ver, né, um estreante aqui no futebol brasileiro, mas que tem muita moral, tem muita experiência, jogou em todo lugar do futebol mundial aí, tem experiência de Champions League, tem experiência de jogar no futebol italiano. Olha, o currículo do Tomás Rincon é de tirar o chapéu, além de ser titular absoluto ali do meio de campo da seleção venezuelana, né? Então ontem realmente eu vou tirar o chapéu para o Rincon. Com tudo isso, o Pitbull Fernandes, que estava no banco de reservas como opção,
foi expulso naquela confusão que aconteceu ontem, quando o Soteldo malabarizou em cima, subindo em cima da pelota e ficou ali mais ou menos por 2 ou 3 segundos ali. E muita gente está achando que foi irresponsabilidade do pequenino Soteldo. Eu entendo que no resultado, e a gente comentando, tipo o engenheiro de obra pronta, né, vamos dizer assim, em cima do que aconteceu, é fácil, né? Mas que o pequenino Soteldo negativamente influenciou seus companheiros, ficou bonito, pessoal, porque o Santos ganhou. Aquela atitude do Pitbull Fernandes, dele encarar o jogador. E, Vargas, mas peraí, os caras estavam partindo em cima dos jogadores, não tinha que fazer nada? Tinha que fazer. Mas eu sei que nesse momento é muito difícil, principalmente que aqueles que têm um gatilho para briga, para confusão, estrala rapidamente e o cara sai do prumo e muita confusão, pelo jeito, aconteceu ali naquele exato momento, né? Então é difícil você falar em controle nesse momento. Eu, por exemplo, se o Soteldo tivesse feito isso comigo, se colocando no lugar do time que estava jogando contra o time do Santos, né, no caso o Vasco, talvez eu teria a mesma situação, agiria da mesma forma, sem violência, porque isso é coisas do futebol, pessoal, né? Agora, quem não teve cabeça para isso, além dos jogadores do time do Vasco, os jogadores do time do Santos também não teve. Porque muitos jogadores para próximas partidas estão vetados, né? Que no é o caso do Lucas Lima, que foi expulso, não jogará, né? Do Pitbull Fernandes, com a contusão que deu uma cabeçada no Medel, também não jogará, né? O Dodô, que recebeu o 3º cartão amarelo jogando dentro de campo, não vai jogar na próxima partida. E o próprio pequenino Soteldo, que também recebeu o 3º cartão amarelo e também não jogará. Com essa situação, como que o Marcelo Fernandes vai armar a equipe, né? Porque ele tem o Dodô, que tem jogado bem. Ontem o Santos teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo, para encaixar na marcação. Mesmo assim, como eu havia dito anteriormente, o Santos foi muito mais efetivo que o time do Vasco, mas o Dodô não fez a mesma partida que fez contra o time do Bahia, né? Partindo desse pressuposto, quem será o substituto dele? E aí a gente tem que avaliar a seguinte situação. No final, se caminhando para o final da partida, o Marcelo Fernandes continuou com os mesmos 3 zagueiros ali atrás. Só que promoveu a entrada ali do Messias, deixou ali o Bassa ali para jogar ali no sistema defensivo junto com o Joaquim. Desses três, quem é o jogador que tem a melhor saída de bola? Para mim, é o Basso, né? Pode realmente fazer uma situação diferente, colocando o Joaquim na direita, colocando o Bassa ali na cabeça de área para fazer, às vezes, no Dodô, né? Mas ali na lateral esquerda, quem que vai ficar ali para cobrir, de repente, o Kevson, né? Que quase foi punido ontem, pessoal. Ainda bem que o Santos fez o 2º gol, né? De virada ali. De virada, na verdade, não. Fez o 2º gol, que encaminhou para o 3º depois, que salvou, de uma certa forma, aquilo que seria uma tragédia na noite do jogador, que veio da base recentemente, aí o lateral esquerdo, o bom lateral esquerdo, o Kevson, né? Eu acho que ele deu sorte mesmo, pessoal, porque se acontecesse ao contrário, o Santos perdesse, muito provavelmente o pessoal, os torcedores do Santos iam massacrar ele, né? A boa é que o Santos ganhou muito bem e de goleada, só que muitas coisas ficaram escondidas por debaixo do pano, principalmente com a atitude aí do pequenino Soteldo, né? Eu acho que no primeiro tempo ele não jogou bem, na segunda etapa eu acho que ele foi nem embalo, porque o Santos já estava ganhando de 3-1, depois se tornou fácil, o técnico do Vasco tirou um meio-campista marcador ali, para colocar um centroavante que também não fez absolutamente nada. Isso não é um posicionamento falado aqui apenas por mim, mas sim dos torcedores do time do Vasco, né? Se você ver qualquer conteúdo ontem, a maioria deles falou a respeito desse posicionamento do técnico, que tem crédito sim, porque já tinha feito 4 vitórias, resultados positivos, né? Anteriormente esse jogo contra o time do Santos, mas é uma coisa que ainda tem que continuar sempre evoluindo. E a questão do Santos não é totalmente diferente, né? O Santos tem uma partida dificílima contra o time do Palmeiras nesse próximo final de semana. Eu não sei se você sabe, pessoal, mas só para você que está ligado aqui no canal Vargas Santos TV, o Palmeiras, me parece que nessa quinta-feira, jogará nesta quinta-feira o jogo de volta
contra o time do Boca Juniors pela Taça Libertadores da América. Teve o jogo de ida, né? O Palmeiras empatou 0-0 lá no La Bombonera. Na entrevista coletiva concedida ali pelos jogadores na zona mista, né? Acho que se eu não me engano foi o goleiro ou um dos jogadores, comentou a respeito do jogo de retorno aqui no campo do Palmeiras, né? No Allianz Parque, que é um campo de hóquei e tudo mais. Bom, isso não é problema nosso, né? Me parece que o Santos está se encaminhando através da W Torre para fazer um estádio da mesma forma, pessoal. Então, não tem muito o que comentar, muito o que falar, até porque eu quis fazer apenas uma contextualização a respeito daquilo que aconteceu. Mas voltando para o time do Santos, desta forma, como que o Marcelo Fernandes armará, melhor dizendo, o sistema defensivo do Santos, né? Ele teria o Dodô ali como canhoto, que cobriria ali o Kevson para jogar do meio de campo para frente. Como ele não vai ter o Dodô, quem que ele vai colocar para jogar no lugar dele? Ele pode colocar o Messias para ter aquele maior funcionamento de jogadas ali, de saídas, o próprio Basso, né? Só que não vai ter muita cobertura ali do Kevson. O Kevson vai ter que mais voltar do que atacar, porque o Dodô, ele corria com a bola, além de jogar ali no sistema defensivo, onde ele acertou muito bem. Agora no meio de campo, quem jogará no lugar do Lucas Lima? Algumas opções, por exemplo, Nonato, que não fez nada também no meu modo de ver. Eu acho que não cabe colocar ele para jogar no lugar do Lucas Lima. E nessa situação, quem que ele lá promover para jogar ali no lugar dele? Vai ter que ser um destro? Não sei, pessoal. Olha, as opções realmente para o time do Santos, que não contratou nenhum jogador ali para o meio de campo, né, para jogar ali, pelo menos, ter uma sombra do Lucas Lima, diferentemente do que acontece como centroavante, que o Santos tem 5, né? Então essas são as posições realmente. E se acontecer alguma coisa com o Rincon? Se o Rincon for expulso, precisar sair porque está cansado e tudo mais, poderia colocar quem? Vai promover também novamente a entrada ali do Camacho? Ficará no banco de reservas como opção, caso o Rincon se machucar? Vai ter que apelar para essa situação aí. E aí, como que fica o sistema de ataque, né, com a saída do Soteldo? Tem a provável escalação do Morelos, né? O Morelos vai se estrear na equipe do Santos como titular pela primeira vez. Tem o Silveira também, que a gente está esperando ver como esse menino joga, né? E aí, pessoal, são perguntas que no decorrer da semana, evidentemente, que nós vamos saber aquilo que pode acontecer com os treinamentos e tudo mais. Mas até isso acontecer, eu vou vir aqui no meu canal Vargas Santos TV falar sobre a equipe do Santos, com certeza. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus, até breve, tchau.